Meus irmãos, a paz do Senhor. Que leitura, né? Isaías 65. É o milênio. Tantas promessas de Deus para as nossas vidas. Eu quero cumprimentar os irmãos. A paz do Senhor, todos. Que alegria de novo, né? A gente pode se dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, continua nos ajudando. E louvado é o nome do Senhor para todos sempre. A intervenção de Deus em nossas vidas é incentivada quando praticamos a obediência, a justiça. É isso que Deus tem para nós, né? E esse capítulo aí, vamos à resposta de Deus a um povo que solicita a intervenção divina, mas não se dispõe ao arrependimento. A nação a quem Deus procurou escondeu-se detrás de práticas abomináveis, que foi Israel, né? Um judeu jamais deveria aproximar-se de cadáveres ou comer carne de porco, mesmo que ocorresse acidentalmente. Essa prática era considerada imunda e demandava uma cerimônia de purificação. Em resposta ao desprezo de Israel, Jeová constituiu a igreja como seu povo. Qual será o material humano utilizado por Deus caso a igreja cometa o mesmo erro? Qual será, né? Então, isso aí é o milênio, as bênçãos e juízo de Deus. Isso é a restauração final de todas as coisas, inclui a libertação de toda a criatura na terra e trará o conforto de alma e longevidade. Esse texto aí de Isaías 65. Uma liberação de poderes represados por causa do pecado. Esse advento do reino milenar de Cristo trará paz, né, completa, nós sabemos, e ao nosso planeta, que é sinalizado pelas figuras apresentadas no texto. Todos, excetuando a serpente, que foi o primeiro agente de incorporação demoníaca, serão beneficiados. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerão a palha como o boi, e o pó será a comida da serpente, que foi amaldiçoada, né? Está lá em Gênesis capítulo 2, não, capítulo 3 de Gênesis. Pastor Wagner discorreu isso aqui, né? Irmãos, nós discorremos já com os irmãos aí, Abacuque, né? Penso que nós podemos finalizar, se Deus permitir, nós finalizarmos hoje. Tantas coisas nós aprendemos aí em Abacuque, né? Lá no início, nós sabemos que ele era o maestro, né, o cantor mor, né, do coral real de Israel. E sabemos que ele foi contemporâneo de Naum, Sofonias e também Jeremias. E a gente pode se dizer, né, a época de Abacuque para hoje, os tempos mudaram, mas o homem continua sendo o mesmo. A ganância, né, a vontade pelo poder. E continua a mesma coisa. Os tempos mudou, mas o homem continua ainda mesmo. Por quê? A genética adâmica, que é o pecado. E nós sabemos disso. E lá no início nós falamos, lembra nós falar com os irmãos aí, o princípio de Deus é arrepender e viver. Se arrepender do pecado, não cometer, vai se esbaldar, vai ganhar, vai vencer, vai progredir. Vai progredir. Mas se não arrepender, vai acontecer o quê? Vai sofrer, vai perder, né? Vai lastimar, vai lamentar. Esse então é um processo que nós aprendemos com o profeta Abacuque. E nós citamos também que é impossível, muito impossível, né, de se escapar do juízo de Deus. Os homens escapam dos tribunais aqui na terra, burlam a lei, compram a lei, fazem todo o processo, né, na lei. Mas com Deus não tem jeito de passar Deus para trás. Ele é o juiz absoluto sobre todas as coisas. E aí nós aprendemos, né, a questão das nações que vieram, né, saquearam os despojos ali de Jerusalém, né, o reino do norte. Depois veio para o reino do sul, que é Judá, também fustigaram, fez uma subjugação sobre aquela nação, não teve como evitar. E aí nós discorremos também, né, o fortalecimento econômico dessas superpotências da época, as guerras, a crueldade daquelas guerras. Tem guerra cruel hoje, está acontecendo? Está acontecendo nos nossos olhos, você está vendo aí pela mídia,
uma guerra sangrenta, ranhida, né? Envermelhada, ensandecida de sangue, pessoas perdendo a vida por ignorância de outros, por orgulho de outros, por soberba de outros. E aí nós vemos essas decadências desses impérios, esses impérios não existem mais, né? Da mesma forma que eles vieram e saquearam essas nações mais frágeis, eles também vieram outras nações superiores a eles e também subjugaram eles e expoliaram eles também. E cadê? Já não existe mais esses impérios. Depois eu, hoje lendo aqui, fazendo uma análise e revendo o que a gente já escreveu aqui com os irmãos, o maior problema de Abacuque não era fazer um diagnóstico da doença, né, da sua nação, o que era a causa ali, mas ele fez um estudo profundo, né, do comportamento de Deus. Por quê? O silêncio de Deus, a inação de Deus naquela situação, naquela circunstância tão grave, porque ele citou a Deus, ele rogou a Deus que tinha gente boa ali no meio, ainda tinha gente ali boa ali, mas Deus usou, né, o açoite da guerra, a pedagogia, o que nós falamos, né, a pedagogia de Deus. Então, o maior problema de Abacuque não era fazer o diagnóstico da doença ali, a espiritual, o problema da teimosia da nação de Judá, do povo de Judá, mas ele ficou pasmo, perplexo, né, com o silêncio de Deus, a demora de Deus na resposta, a inação é que Deus não teve ação nenhuma, Deus ficou quieto. E aí aquilo que nós aprendemos aqui com os irmãos, estamos aprendendo. O silêncio de Deus é resposta, o tempo é resposta, o não de Deus é resposta e o sim de Deus é resposta. Isso é um fator, né, que nós de alta relevância nós cristãos entendermos. O que mais lhe causou espanto não foi a derrocada moral da sua gente, né, do seu povo ali de Judá, mas a demora e o silêncio de Deus diante da calamidade do seu povo. Frise isso aqui novamente. Abacuque teve dificuldade de conjugar o caráter santo de Deus com a sua aparente inação, né? Deus não agir diante do prevalecimento do mal, porque o mal estava eminente ali, estava ali subjugando aquela nação, fazendo eles sofrer. E ele ficou pasmo com isso, né? E aí ele até duvidou. Então Abacuque pode ser considerado como Tomé do Antigo Testamento. Então, uma coisa aí para você lembrar, nós lembrarmos, né? Abacuque também ficou pasmo com a resposta de Deus, mais adiante, né? Depois lá da metade do capítulo 2, Abacuque ficou pasmo com a resposta de Deus. Deus disse que os caldeus e babilônios, que eram sanguinários, truculentos e expansionistas, né? Eles vinham, né, expandindo, fazendo essa questão, essa guerra que nós estamos vendo aí, questão geopolítica. A questão geopolítica, ela tem os olhos para a economia do país, que vai expoliar esse mais fraco. Elas visam outro ponto de vista, economia, questão territorial, abrangência, o crescimento. Essa é a questão geopolítica. E Abacuque, ele ficou pasmo com isso, né, a resposta de Deus. Por quê? Esse povo não estava vindo ao próprio arrepio deles, não, à própria vontade deles, não. Eles estavam vindo pela vontade de Deus. Então aí foi onde é que Abacuque, né, os parafusos da mente dele começou a bambear. Ele falou: não tem condição, o Senhor está usando esse povo pior do que nós para vir aqui e nos subjugar, expoliar, né, nos envergonhar e fazer toda atrocidade, toda crueldade conosco, porque os babilônios não foram da vontade própria deles, não, foram ferramentas de Deus. Lembra do pastor Júnior na escola bíblica dominical aqui no domingo, frisar que o inferno, Satanás, são tudo ferramentas que Deus usa aí para poder, né, fazer a pedagogia? Deus tem N formas, e aí são porquês, mas é a Bíblia que fala, não é pastor, nem teólogo, ninguém que está falando, não. Como é que é, pastor Abis? Faz parte do processo de Deus. Então, Abacuque ficou, os parafusos ali do cerebelo dele ali, começou a bambear, a cinzenta. Então aí são coisas que nós já discorreu, eu estou só lembrando, né? Depois as inquietações, né?
as perguntas de Abacuque, como conciliar a santidade de Deus com o uso que ele fez dos perversos. Quer dizer, Deus usou um povo perverso, lembra lá? O meu servo Ciro, que enviei contra vós, né? Também Deus usou lá em Joel, né? O meu exército que enviei contra vós, os gafanhotos ali para poder detonar Israel, a economia de Israel, né? Eu enviei contra vós. Deus mesmo usou essa instrumentalização aí de feras vindo para poder subjugar o povo. Sim, pastor Wagner. E o que mais me chama a atenção nessa questão de Ciro aí, pastor Horta, é que Deus diz assim: ainda embora ele não me conhece, mas eu o chamo de servo. De servo, tá vendo? Então é Deus que está no comando, irmãos. É aquilo que nós falamos, né? O inimigo pode trabalhar, Deus cita, você trabalha daqui até aqui, ponto. E acabou. Não vai mais, porque o poder de Deus não permite, né? Então, muito bem. Essa é uma pergunta. Outra pergunta que nós anotamos: como conciliar o poder de Deus com a sua tolerância, o seu silêncio, com os agentes da disciplina? Deus usou esse povo para vir disciplinar. Como então, né, conciliar a situação? Uma pergunta que Abacuque fez. Outra pergunta: como conciliar o amor de Deus com a entrega sem reserva do povo da aliança nas mãos dos caldeus? Outra perplexidade dele, pergunta dele. E muitas das vezes, quantas perguntas nós temos, né? Quantas perguntas nós temos no nosso interior, na nossa vida, né? Por que aconteceu isso? Por quê? Só Deus explica. Sim, pastor Wagner. Outra grande maldade das nações que pilhavam as menores, né, ou a que ficava vencida, subjugada, era torná-los vassalos, né? Vassalos. Se eles não conseguissem reverter isso aí, morreriam pagando tributo para aquela nação. Exatamente, verdade. E outra coisa, valeu, pastor Wagner. Outra situação, outra última pergunta aí que nós escorremos lá atrás com os irmãos. Como conciliar? Ele ficou pasmo. Como conciliar a soberania de Deus, Deus que é tão soberano, né? Como conciliar com a autodivinização dos caldeus? O que é isso? Se você coloca aí, Eliabe, Abacuque capítulo 2, o versículo 18. O que esse povo estava fazendo? Eles mesmos estavam exaltando eles mesmos, adorando eles mesmos, porque eles tinham poderio militar, poderio bélico, que estava subjugando aquela nação, né, tripudiando, né, arrasando aquela nação, porque ela era muito fraca em vista do poderio deles. Nós estamos vendo isso aí? Estamos vendo isso aí, o poderio lá, né? Não podemos parar nossos trabalhos, né? Diz lá o Putin. Não podemos parar nossos trabalhos, nossas atividades. O que é aquilo? Matando aquele tanto de gente, destruindo aquela cidade. Aquilo ali é um verdadeiro espólio. E isso aí estava acontecendo. E aí Abacuque, né, bambeou mais os parafusos ainda. Falou, eles com a autodivinização deles, divinização deles, eles estavam se adorando eles mesmos. Olha aí, ó, para que serve a imagem esculpida por um artífice, e a imagem de fundição que ensina mentira, pois o artífice confia na sua própria obra, mas faz ídolos o quê? Mudos, né? Não falam, não andam, não agem. Não. Então Abacuque ficou, né, ficou fora do ar. Caminhando mais para frente, isso é só a gente estar fazendo essa lembrança aí com os irmãos. Tem tanta coisa, irmão, é tanta informação, viu? Mas é muita informação. E tudo é bom, né? Eu quero hoje discorrer com os irmãos aí. Semana passada nós falamos aí, né, a revelação de Deus nos leva ao pó da humilhação. Quando Deus apresenta-se a nós através de um milagre, de um livramento, Deus fala conosco, né? Nós declinamos em humilhação, né? De que forma? A soberania de Deus é tão grande. Eu, orando, já orei algumas vezes, né? Que considero como um grão de areia, né? Fragmentado. O que é isso? Um grão de areia fragmentado? Pó. A nossa insignificância, eu falo, de materialização nossa, o como que nós somos pequenos diante da grandeza de Deus, mas através da grande misericórdia de Deus, o sangue de Jesus, o processo da cruz, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Então nós temos um valor ímpar para Deus. Mas se você for analisar, né, essa estrutura que nós temos corpórea, ela volta o quê? Ao pó. Isso é bem verdade. Isso é para poder o homem
e saber que não é nada, tem que depender de Deus mesmo, temos que caminhar com Deus mesmo. Então, a revelação de Deus nos leva ao pó da humilhação. E lembra nós citar Moisés, nós citamos Isaías, que foi lido o texto aí, né? João, quando viu, né, Cristo ressurreto na ilha de Patmos, caiu aos seus pés como um morto. Isaías, lembra de Isaías? Falava, ai de vocês, ai dos que... Aí quando Deus revelou para ele, ele falou, ai de mim, que sou homem, né, de lábios impuros, a fragilidade, ai de mim. Quão grande é o nosso Deus. Eu não sei se é no Salmo 19, que cita, ou é outro salmo, que no céu, eu gosto muito desse versículo, não estou me lembrando aqui agora. No céu Deus colocou uma tenda para o sol. Dá para você imaginar a grandeza de Deus? Dá para nós fazer aí uma análise? Colocou no céu, colocou uma tenda para o sol, porque o poder de Deus é tão grande, você entender o tanto que a magnitude da expressão da grandeza de Deus, porque Ele criou o universo, né? Se você for olhar para o céu aí, você fica pasmo. Então, nós somos cristãos, tanto que Deus é grande, e o tanto que Deus se importa conosco, deixou essa palavra para nós caminhar, para nós aprender, para nós praticar, colocar em evidência, para nós sair, escapar, né, da ira futura, que é a questão do inferno, porque ninguém quer ir, né, para o inferno. O caso que nós falamos aqui da parábola lá do rico e Lázaro, né? O rico, quando acordou na penitenciária do universo, com prisão perpétua, e o outro foi para onde? Para o seio de Abraão, que seguiria a Cristo. Por quê? O cidadão cuidava da vida dele aqui, do estereótipo, mas não cuidou da alma dele. O outro, Deus cuidou dele, né? Não tinha nada, mas a hora que chegou para a diferença, aquilo que nós falamos, né? Falamos aqui semana passada, a posição que os homens ocupam aqui na terra, não é a mesma posição com Deus lá no céu, não significa não, viu? O cara era rico, era bastardo, que ele todo dia ele arrumava, ele vinha com as pérolas dele, com a vestimenta dele, todo dia, se esbaldava na questão, né, do que ele tinha, mas a hora que ele morreu, o que aconteceu com ele? Zerou tudo. Pode falar, pastor Abson. Salmo 19, 4, o que o senhor falou lá. A sua linha se estende por toda a terra. Olha só, o poderio e as de suas Deus. palavras até o fim do mundo. É o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Olha aí, lá no céu. Será que esse Deus nosso pode ou não? Glória a Deus. Moisés foi outro também, né? Na sarça, nós falamos aí. Quando ele viu lá, ele ficou, né? Ele ficou com medo, ele tremeu. É o texto que fala, é a Bíblia. Então, ninguém pode ver o Senhor na sua glória e permanecer a mesma coisa. Uma igreja que o avivamento chega nela, o vento de Deus, do Espírito Santo, movimenta nela, ela não é a mesma mais, ela caminha nos ditames de Deus, ela vai pautar a vida na palavra de Deus, aí ela vai ser avivada no tempo de Deus, na hora de Deus, do jeito de Deus, da forma de Deus. A igreja caminha, todos vencem, então ninguém pode ver o Senhor na sua glória e permanecer o mesmo, assim como esses viram. Quando a igreja recebe o avivamento, o Espírito Santo vem, porque o avivamento na igreja não é agendado pelo homem, é agendado no céu, o avivamento na igreja. Ou nós acreditamos que Deus é que manda, ou senão nós larga de mão. Nós temos que crer piamente, contundentemente, claramente, que é Deus que deixou essa palavra para nós entendermos. Quando a igreja se desvia disso, ela perde, ela desvia-se e ela perde. Então ninguém pode ver o Senhor e a sua glória e permanecer da mesma forma. Quem conhece a Deus e ouve com temor a sua palavra, é isso que nós estamos fazendo, jamais será aquilo que eu falei semana passada, leviano, inconstante e inconsequente. Leviano com a palavra, inconstante é o TBE. Lembra do TBE? Quem é que lembra do TBE? A igreja tem que aprender isso. Transtorno bipolar espiritual. O avivamento na igreja vem da forma de Deus. Nós falamos aqui foi na Rua Azusa, né? Em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1905, 1906. Um grande avivamento aconteceu. De que forma? Um pastor da igreja batista
teve um problema na igreja lá e não deu certo para ficar na igreja, e ele movimentou nessa rua e foi trabalhando com os irmãos e orando, e orando, e orando, e orando. Ele sabia que era um impedimento que estava acontecendo, onde é fé que não, um avivamento fabuloso, foi marcado para a história, né? E mais avivamentos, lá no final eu anotei aqui, tem mais avivamentos aí. Então uma igreja é avivada no tempo de Deus, na hora de Deus, mas a igreja tem que se predispor, obedecendo a palavra, predispor, andando com a palavra, vivendo com a palavra. Aí o tempo de Deus, o avivamento vem, e jamais as pessoas serão levianas, serão inconstantes e inconsequentes. 3 pontos aí que a igreja precisa analisar. Nós, a igreja, estou falando, nós precisamos analisar, para não sermos inconstantes, para não sermos inconsequentes e para não sermos levianos com a igreja. Qualquer um é passivo disso, todos nós somos passivos disso. De que forma que nós vamos escapar disso? De que forma que nós vamos sair disso aí? Palavra, humildade, humilhação, revelação. Deus está revelando para nós aqui nessa noite. Você crê nisso? Deus está revelando, é a palavra, né? Então Abacuque ficou alarmado com a grandeza da revelação divina que ouviu de Deus. Deus revelou aí. Lembra nós falar do outdoor de Deus? No capítulo 2, o versículo 2, Eliabe, nos ajuda. Ó, o versículo 2 do capítulo 2 de Abacuque, olha aí. O outdoor de Deus. Deus mandou, ó, escreve para esse povo ver, de maneira que quem passar voado, né, quem passar correndo, dá uma olhadinha lá. E hoje é para nós. Abacuque hoje está nos jornais, nas grandes mídias, faz parte, olha aí. Leia isso aí, irmãos, vamos ler. De que maneira, de quem? Como é que é? Está aí. Abacuque está nas ruas. Sim ou não? Nas ruas. Nós vamos fazer evangelismo aí. Já pedi, nós vamos consagrar, orar. Hoje o pastor Júnior me ligou, comunicou. Nós vamos movimentar isso aí, mas da forma de Deus, da maneira de Deus, na estratégia de Deus, né? Os temas levantados por Abacuque, nós podemos dizer, isso eu notei lá no início que nós começamos aqui, são manchetes dos grandes jornais ainda hoje. De que forma? Nos tabloides, nos jornais, você vê anúncio da palavra de Deus. A igreja está lutando por isso, né? Sua voz altissonante ainda se faz ouvir, esse testemunho de Abacuque. Seus dilemas são os nossos dilemas mais profundos, que são as inquietações. Essas inquietações, elas são oriundas de quê? Por que aconteceu isso? Por que demora tanto isso? Por que está assim, 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 assado? Por quê? São os porquês. Então, estudar Abacuque é nós diagnosticar o nosso tempo. Então, eu quero aí, o tempo já está corrido ali, né? Os destaques do clamor de Abacuque. O tempo em que a igreja deve buscar o avivamento. Vou ler primeiro esse versículo, antes da gente passar para o outro versículo aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas. Quando escreve a visão? Porque Deus revelou-se a Abacuque. Aí Abacuque ficou pasmo. Aí ele começou, né, a sair da escuridão, e a fé dele foi aquela fé que nós falamos, fé o quê? Resiliente. Fé resiliente é a fé de dar a volta por cima. Você não acreditou, não deu certo, Deus movimentou, fez acontecer, você fala, então eu tinha que crer nisso mesmo. Aí Deus mostra, então aí você começa a galgar, a melhorar o seu conteúdo, o seu posicionamento de fé. Deus me respondeu, Deus trouxe a resposta, através disso, porque às vezes a gente é tão corrido, que a gente não entende como que Deus está respondendo para nós, mas Deus está respondendo. Então o tempo em que a igreja deve buscar o avivamento. O tempo em que a igreja deve buscar o avivamento. Vamos sair desse versículo aí e coloca no capítulo 3, o versículo 2, por favor. Abacuque, capítulo 3, o versículo 2.
Abacuque pede que Deus avive sua obra no decorrer dos anos. Ele não pensa apenas nele e na sua geração. Existem movimentos por aí de pessoas que só pensam só no aqui e no agora. Não está pensando de que o Evangelho, a proatividade do Evangelho, ela é constante. O avivamento, ele é constante. O avivamento não pode vir e sumir. O avivamento, ele tem que ficar, ele tem que permanecer. Está lá em Atos dos Apóstolos. Ele tem que permanecer o avivamento. A preocupação de Abacuque com a manifestação da glória de Deus ao longo da história. O avivamento está focado em Deus e não no homem. A igreja tem que ser cristocêntrica e não antropocêntrica. É Cristo, é esse nome aqui, ó. É Ele que prevalece, é Jesus Cristo. A igreja tem que ser cristocêntrica, na glória de Deus e não nos direitos do homem. A igreja, o avivamento tem que ser para a glória de Deus e não nos direitos do homem. Também, o avivamento é promovido para a salvação dos povos e não na prosperidade deles. Lembra de nós falarmos aqui, que nós precisamos colocar isso em mente, que o que nós mais lutamos aqui, o que mais nós estamos trabalhando é para a nossa salvação. Sim ou não? Nós temos que ter o foco na salvação. Eu quero ser salvo, eu quero morar na glória. Senhor, que eu esteja preparado, me ajuda a estar preparado. Me ajuda, Senhor, eu quero morar na glória. É isso que a igreja tem que estar, em constante observação. O avivamento deve ser o anseio da igreja em todos os tempos, em todos os lugares. É o evangelho multirracial e multicultural, o que nós já falamos aí. Então Abacuque vai dar ênfase nisso aí, ó. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Por que fama? Ele sabia que tinha acontecido no passado. Ele conhecia a Torá. Então ele sabia do poderio de Deus, ele sabia do histórico da nação, de Israel, dos hebreus, o que Deus fez no Egito. Tirou um povo que não tinha pertencimento, não tinha pertencimento nenhum, uma nação sem nada, escravo. E aí deu para eles o quê? Senso de pertencimento. Um povo que Deus escolheu, a melhor coisa do mundo, né? Deus escolheu, o povo escolhido por Deus. Está aí, nação que permanece Israel. Cadê os impérios? Medo-Pérsia, o grego, o romano, o assírio, o babilônico. Cadê esses impérios? E outros impérios mais? Não existem mais. Israel está lá. Então, nação eleita, escolhida por Deus. Senso de pertencimento. Qual o senso de pertencimento nosso? Vamos responder? Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá? Jesus Cristo de Nazaré. Nós pertencemos a Ele. Quem pertence? Todos, né? Então é isso. Então aviva, Senhor, a tua fama. Eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. No decorrer dos anos. É um pluralismo isso aí. No decorrer dos anos. Não colocou, não foi finito. Não foi finito. Isso aí não é finito. Dos anos. Então vai embora. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A causa de nós não sermos consumidos é a grande misericórdia de Deus, que quando Ele vai olhar para cá, para quem que Ele olha? Para o advogado que intercede, impugna as ações contra a sua vida, contra a minha vida. O inimigo, ele é o quê? Satanás, ele é o quê? Acusador, enganador. Então tudo isso aí, Então lembra-te da misericórdia. Vamos caminhar, que senão eu não dou conta de chegar. Nós tínhamos citado com os irmãos, o autor do avivamento, que a igreja deve buscar. O avivamento é obra de Deus e não do homem. Está lá em Atos 1:8. Coloca aí. Eu sempre tenho falado. Esse versículo, para mim, é o mais pentecostal de toda a Bíblia. Nesse versículo, nós temos uma sintetização dele emblemática e importante. Vou falar para os irmãos. Aquilo que nós falamos. Não estamos enquadrados em limites humanos. Nossos limites são os limites de Deus. E Ele, você sabe, é infinito. Se nós estamos com Deus, nós somos maioria. Então Deus conhece e sabe. Então, para mim, é um dos versículos mais pentecostais
da Bíblia, porque fala para nós termos revigorados em força, né? Dunamis, lembra do nosso vigilhão e dunamis, né? Um dinamite, uma explosão de alegria. O que aconteceu com os discípulos, né? No Pentecostes, o povo chegou lá, ficou pasmo, esse povo está falando tanta língua, eles nunca nos viram, está falando nossa língua, cada um fala a língua de um e do outro aí, depois lá no final, eles estão malucos, eles beberam demais, né? Piraram, mas não era o poder de Deus derramado na vida deles. Mas que jeito foi? Um vento impetuoso chegou na hora que Deus quis. O Espírito Santo movimenta na hora que Ele quer. Isso é o avivamento. Primeiro histórico de avivamento, né, do Novo Testamento começa aí. Pode falar, pastor Wagner. Diante da questão colocada por você da eternidade, é uma das semelhanças de quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem não foi feito para morrer e ele viverá eternamente. Ou com Deus ou sem Deus. Ou sem Deus. Exatamente. É a parábola lá do rico e Lázaro. Os dois teve caminhos distintos. Essa é a grande verdade. Então, irmãos, voltando aqui, é coisa demais, viu, irmãos? O autor do avivamento que a igreja deve buscar: Jesus Cristo, o Espírito Santo, Paracletos. É o Espírito Santo que dá essa alegria, que dá esse entendimento, dá para nós essa sabedoria, dá o conhecimento. O Espírito Santo movimenta isso em nós, para nós escaparmos das agruras, das aflições, dos apuros. É o Espírito Santo, irmã Vera. Quando nós oramos, falamos com Deus, tenha certeza que Deus já está, né, pegando aquela oração e tem resposta. Nada fica sem resposta, nada. Então o avivamento é obra de Deus e não do homem, porque olha só: mas recebereis poder quando, tá? Quando, não é a igreja que agenda o avivamento, não é o ministério que agenda o avivamento, é o Espírito Santo. Como é que nós vamos receber o Espírito Santo? Quando nós estamos na obediência, quando nós estamos nos imperativos da unidade, da fé, da vontade, do esforço, do coração compungido, compelido, um coração voltado para Deus, em humilhação. Quando nós sabemos da revelação de Deus. De que forma nós estamos sabendo que Deus está revelando para nós? Nós estamos aprendendo, nós estamos lendo, nós estamos obedecendo, nós estamos caminhando em obediência, pedindo o temor de Deus para a nossa vida. E aí nós vamos desviando. Aí o avivamento vai vir, vai chegar o Espírito Santo. Olha lá: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Um versículo emblemático nas Escrituras Sagradas para nós. Poder do Espírito Santo. Receber o poder de Deus, irmãos, é coisa maravilhosa. Então, o avivamento não é promovido pela igreja, é concedido pelo Espírito Santo. Esse versículo atesta, afirma isso aí, confirma contundentemente isso aí para nós. A igreja não produz o vento do Espírito Santo, ela pode apenas içar buscas na sua direção. Coloca aí, dentro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 2. Eu anotei, separei aqui para a gente estar somando com os irmãos aí em aprendizado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 2 também. Está aí na tela já? Olha aí. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. De repente. Não foi agendado pela igreja. Está entendendo, irmãos? De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Mas o próximo versículo, mais adiante: e apareceram umas línguas como de fogo, distribuída entre eles, e sobre cada um pousou uma língua. Todos ficaram cheios do Espírito, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem.
Irmãos, a presença de Deus em nós renova o conteúdo nosso, sabia? Sabia disso, pastor Assi? Eu sei que você sabe. A presença de Deus em nós renova o nosso conteúdo interno, né? Aquilo que eu sou irado, aquilo que eu sou nervoso, aquilo que eu sou duvidoso, aquilo que eu estou impaciente, aquilo que eu estou desesperado, aquilo que eu estou confuso. Tudo isso, quando, irmãos, quando a presença de Deus em nós renova o nosso conteúdo interior, tudo muda, né? Podemos dizer que nós transformamos aí, somos transformados de bocas de sapo em lábios que falam a sabedoria e amor de Deus. Nós podemos dizer, tudo aí desse versículo 2 aí, ó, todos, aliás, volta no 2, por favor, versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Encheu de alegria, encheu de transformação, encheu de conteúdo bom. Quando a presença de Deus está em nós, o conteúdo nosso muda. As nossas perspectivas passam a ser as perspectivas de Deus, nas ações, na atitude, na perseverança, na esperança, na fé. Então tudo isso muda, tudo isso muda. A igreja não é dona da agenda do Espírito Santo. O versículo 17 desse mesmo capítulo, Leandro, Atos capítulo 2, o versículo 17. Olha aí o que diz para nós, que a ação do Espírito Santo ela movimenta. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, Isso é o quê? Isso é a movimentação de Deus, é quando Deus quer movimentar. Então a agenda do Espírito Santo é dele mesmo, não é da igreja, e acontecerá nos últimos dias, futuro, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Todas as pessoas que buscam a Ele, todas as pessoas que fazem conta de Deus, todas as pessoas que estão no caminho de Deus, todas as pessoas que estão buscando a Deus. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Então não há uma questão, irmãos, de limitação geográfica para a operação do Espírito Santo. Não há limitação. Não há limitação. Nos quadrantes da terra, onde Deus quiser operar, Ele opera, o Espírito Santo opera. Aonde quiser, não tem impedimento. Não há impedimento. O Espírito Santo sobra onde quer, como quer, e ninguém pode detê-lo ou administrá-lo. Volta no versículo 4 aí, Eliabe, desse capítulo 2. Ou administrá-lo. Olha aí. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, está aí, o Espírito Santo sopra aonde quer, como quer, e ninguém pode detê-lo ou administrar o Espírito Santo. Ninguém coordena Deus, ninguém obriga Deus, ninguém barra Deus, ninguém impede Deus, e nós não fazemos agenda com Deus. Então, uma explicação séria para nós, sim, pastor. 14 de João, versículo 17, o Senhor Jesus está dando o ditame desse versículo aí, ó. E você está falando, ninguém pode administrar. Não. Olha o que o Senhor... Não pode. Olha o que o Senhor diz. A igreja diz. só recebe. Isso. Ela não faz essa agenda. E ele deixou bem claro aqui, ó, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Viu aí? O mundo não pode receber. Porque não conhece a Deus. Não faz conta de Deus. Isso. Não o veem, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Vós. Está vendo o versículo aí? Olha aí a resposta clara, claríssima para nós. E o outro ponto aqui. Há urgente necessidade de que
a urgente necessidade que tem do avivamento. É urgente, para nós é urgente. Abacuque pede o avivamento e não a ausência do sofrimento. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos somente o bônus, né? O ônus, ninguém quer o ônus, todo mundo quer o bônus. Mas tem processo na nossa vida, é lógico que ninguém quer coisa ruim, eu não quero coisa ruim para mim. Mas tem hora que você tem que passar o dano para sofrer. Existe uma batalha, uma guerra vencida se você não lutar? Existe? Não existe vitória numa batalha que você não luta. Não existe vitória. Aquela frase, né? Prefiro as lágrimas de ter perdido do que a vergonha de não ter lutado. De não ter lutado. Então nós, como soldados de Cristo, nós não vamos ficar com a rede estendida, esperando, o Senhor está operando, o Senhor está fazendo, e não age não para ver o que vai acontecer. Todo dia nós temos a circunstância para vencer obstáculo na nossa vida, principalmente nós cristãos, porque Jesus deixou escrito, no mundo tereis aflição, entende? Bom ânimo, eu venci. Desde que você nasceu, pastor Machado, quantas lutas você já enfrentou e vem vencendo? Milhares, né? Centenas delas. Irmão Nildo, a mesma coisa. Nós todos aqui vencendo batalha. Não tem como, a palavra de Deus não fala para nós estender uma rede, né? Vir na igreja, fazer tudo certinho, o ritual religioso, e não fazer os cumprimentos do mandamento de Deus, principalmente o ID. O ID não é opção para nós, é mandatório. É mandatório nós irmos anunciar a palavra de Deus, aonde nós estivermos, colocar a planta dos pés. Fale de Jesus. Quantos aqui já disse, Jesus, eu te amo hoje? Eu disse, Jesus, eu te amo. Eu já orei na minha oração, Jesus, eu te amo. Então, é esse caminho. Então, olha só. Abacuque pede a manifestação poderosa de Deus no meio do seu povo, e não prosperidade econômica e política para o seu povo, mas ele pede que o povo seja: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, aviva a tua obra. Ele não pediu tranquilidade lá, poderio econômico, isso, aquilo, outro, ele não pediu isso não. Abacuque quer Deus mais do que as bênçãos de Deus, ele quer Deus. E nós vamos chegar num ponto aqui que vai falar, tem gente que quer as bênçãos, mas não quer o dono da bênção. Vamos caminhar, porque isso não dá prazo. O avivamento é a expressa vontade de Deus e a vital necessidade da igreja. É vital. Então, a urgente necessidade do que o avivamento tem para nós. E aí nós falamos de 4 pontos. Vamos ver se nós damos conta de falar pelo menos 2 aqui com os irmãos. Uns pontos importantes. Tem mais, mas a gente está com isso aqui, sobre o avivamento. A necessidade imperativa do avivamento é uma necessidade, é mandamento. A igreja precisa ser avivada. Nós precisamos, a igreja não pode ficar morna. A igreja não pode ficar paralisada. A igreja tem que ter os trabalhos, as atividades. O avivamento vem acontecendo de acordo com que nós obedecemos, de acordo com que nós trabalhamos, de acordo com que nós temos incentivo, de acordo com que nós vamos movimentando e deixando com que o Espírito Santo vai trabalhando. É dessa forma que a igreja vai sendo avivada constante. Então é a necessidade imperativa. A confusão sobre o avivamento é coisa que nós precisamos abordar. É o conteúdo do avivamento. Qual que é o conteúdo do avivamento? E o resultado do avivamento. Vamos começar primeiro com esse aí. Com a necessidade imperativa do avivamento. Não, tá bom, aqui está quente. Obrigado. Primeiro, nós vamos começar com a necessidade imperativa do avivamento. Preste atenção, irmãos. É uns 6 a 7, 8, 9 itens aqui. Podemos dizer que vivemos hoje a crise das polarizações. O que é isso, essa polarização? Polarização é uma coisa ligada com a outra. Isso é polarização. Então hoje a igreja vive, não estou falando nossa igreja não, tá, irmãos? Eu estou falando uma expressão de um modus operandi, né, mundial e também da nossa pátria. Tá? Não estou falando aqui, eu quero que os irmãos entendam isso, tá? Por favor, entendam. Que o movimento que você vê, não tem muita igreja ali, acolá, tem ou não tem?
Isso é bom, não é ruim, não é muito melhor ter igreja do que bar, né? É ou não é? Mas sabe-se como essas igrejas, né? Sabe-se como elas estão. Porque a Bíblia nos afirma, no fim dos tempos ali, igreja ali e acolá, falou, não vá, tem igreja ali, tem igreja acolá, cuidado. Tá? Então olha só, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Ó. Podemos dizer que vivemos hoje a crise das polarizações. O que é polarizações? Uma coisa vai ligando com a outra. Há igrejas que têm doutrina, mas não cresce. Entendeu isso ou não? Há igrejas que têm doutrina, mas não crescem. Tem, na pátria nossa aí, nos estados tem. Tem a doutrina, mas não cresce. Há igrejas que crescem, mas não tem doutrina nem ética. Você conhece, tenho certeza que você conhece. Sim ou não, Aldemiro, pastor Aldemiro? Presta atenção, irmãos, vou falar bem calmo, suave, para você entender. Ó, nós vivemos uma crise de polarizações do Evangelho hoje, nos pontos cardeais daqui desse planeta, ou dos quadrantes desse planeta. Quando eu falar isso, é os 5 continentes. Tem país que está submerso na escuridão do Evangelho. Então, olha só, há igrejas que têm doutrina, mas não crescem. Fala da palavra, mas não cresce, não se expande. E também há igrejas que crescem, mas não tem doutrina nem ética, né? Uma igreja onde é que você vê o movimento. Aquilo que nós já falamos, você já sabe, numerolatria e numerofobia. Numerolatria, onde é que tem muita gente, né? Aquela coisa lá, o evangelho ele não é doutrinado ali verdadeiramente. As pessoas entram e saem e continuam da mesma forma, anos e anos, porque falta a doutrinação da palavra de Deus. E essa igreja permanece cheia, mas ela não tem ética bíblica, ela não tem conteúdo cristão verdadeiro, ela não tem um avivamento genuíno da palavra de Deus. Está entendendo, irmãos? E numerofobia, pastor, o que é numerofobia? Aquelas igrejas que os líderes pensam, não, isso aqui é qualidade, nós precisamos de qualidade aqui, ponto, acabou. Não interessa, quem falou isso? Então tem que tirar o ID, Mateus 28, porque é mandamento nós anunciar o evangelho, alcançar as pessoas para a salvação. A igreja não pode estar paralisada, está esterilizada nesse ponto. Então a igreja não pode acontecer isso com a igreja. Então há igrejas que crescem, mas não tem doutrina nem ética. Há aqueles que são ortodoxos na doutrina, mas são literais na ética. Pastor, o que é isso? Há aqueles que são ortodoxos na doutrina, mas são literais na ética. Presta atenção. O que é ortodoxo? Ortodoxo é conhecer a palavra, é o que está escrito aqui dentro da palavra, é a ideia da crença, é o conhecimento. Isso é ortodoxia, conhecimento da palavra de Deus. A ortodoxia está aqui para me aprender. Aí eu tenho que entrar nessa dinâmica, entender e colocar em vida prática, em dia diário. Eu vou aprendendo a palavra. Isso é ortodoxia, está inserido aqui. Isso é a ideia da crença, que você crê nisso aqui, então você tem essa ortodoxia e você vai adquirir o que? Conhecimento. Aí vem a ortopraxia. Você lembra de nós falarmos aqui ortopraxia? O que é a ortopraxia? Ortopraxia é você praticar o que está aqui. Eu já tenho conhecimento disso aqui, eu vou pegar e vou colocar em evidência, em vida prática. Eu vou caminhar, eu vou seguir essa doutrina, eu vou obedecer isso aqui, o que está na palavra de Deus, eu vou obedecer o meu Deus. Isso é a prática correta da crença, de você crer, o exercício da fé, que a Bíblia fala para nós de fé em... Ou depois fé? Fala depois fé. Fala de fé em fé, é continuidade. Então, minha fé é na segunda, é na terça, é na quarta, é no janeiro, dezembro, e por aí vai, é no domingo, é no feriado, minha fé. Como que eu vou praticar minha fé? Eu conheço a ortodoxia, que é a palavra, eu creio, eu tenho nessa crença, eu tenho conhecimento disso aqui, aí eu vou fazer ortopraxia, eu vou praticar essa ortodoxia que está aqui dentro. Está entendendo? Que aí eu vou fazer uma prática correta da minha crença, da minha fé. Aí vem ortopatia. O que é a ortopatia da Bíblia? Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra, ela está no meu coração. Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quanto mais nós vamos falando isso, a mente nossa, irmãos, vai sendo imunizada com isso, sabia? Nós vamos ficando imunizados. Aí é a forma do avivamento ir chegando na igreja.
esse conteúdo expressivo. Não fica aquela coisa capengando. Então, presta atenção. Há aqueles que são ortodoxos, conhecem, têm o conhecimento aqui, né, da crença, tem tudo, sabe tudo, né, na doutrina, mas são literais na ética. Literais de que forma? Abre o espaço, esquece da ética. Você entendeu? São ali, vai levando, né? Conhece literal a ética, mas vai levando. Não entra nesse processo de aprendizado ético cristão verdadeiro. Então precisa disso aí. Então, entendeu, irmãos? Ortodoxia é aqui, é o conhecimento. Eu vou adquirir ele, a minha crença. Eu vou eu vou pautar, eu vou balizar a minha fé nessa ortodoxia, minha crença. Eu vou exercitar ela. E depois eu vou fazer ortopraxia. Eu vou praticar. Eu vou fazer o quê? Prática correta dessa palavra na minha vida. E depois eu vou ter o quê? A ortopatia. Eu vou ter sentimento correto. Eu vou ter um sentimento correto. Quando nós falamos coração compungido, compelido, eu vou ter um sentimento correto com as escrituras. Como que eu vou ter? Eu vou ter convicção. Eu vou ter certeza, eu vou ter firmeza. Aí eu começo a fazer a fé resiliente. Por isso que tem cristão que você vê dar o testemunho. Às vezes, pessoa simplesinha, ela dá testemunho, mas ela vive a palavra. Ela dá aquele testemunho que Deus proveu. Deus foi o provimento em tudo para ela. É assim que Deus faz. É a situação do rico e Lázaro, né? Lázaro lá com as feridas, os cachorros que chegavam, né, que estavam cuidando dele. Mas na hora que ele morreu, a Bíblia cita que os anjos o levou para o seio de Abraão. Os anjos já veio a comitiva de Deus. Já veio a comitiva, já levou. O outro, a Bíblia cita que ele foi sepultado, já seguiu sozinho. Você está entendendo a diferença, irmãos? Como é que é? Pode falar, pastor Wagner. Pastor Walter, essa colocação que você fez aí nos faz lembrar das cartas que João escreve às igrejas. Laodiceia estava enquadrado nessa questão que você está dizendo aí, ó. Tinha ortodoxia. Nós não vemos nenhum problema dentro da igreja de Laodiceia. Tinha comunhão, você não vê perseguição, você não vê encrenca com eles. No entanto, era o quê? Pois é. Morno. Tem coisa por aí dessa forma. Olha só, vamos caminhar mais um pouquinho. Obrigado, pastor Wagner. São ortodoxos de cabeça e hereges de conduta. Heresia. Tem heresia? Você tem conhecimento de heresia? Pessoas que vão na contramão da palavra, ficam inventando modismo. Uma palavra, você conhece? Tem muito por aí. Uns têm caráter, mas não têm carisma. É gente boa demais, mas não tem carisma. É estúpido. É grosso com o evangelho. É incoerente. É inconstante. É inconsequente. É leviano. Isso é forte, irmãos. Isso é forte. Nós temos que ficar imunizados de tudo isso aí. Olha o tanto que é forte isso aqui, ó. Uns têm caráter, mas não têm carisma. Outros têm carisma, mas não têm caráter. É sério, é pesado isso aqui para nós. É pesado. Os que sabem, não fazem. Os que fazem, não sabem. Presta atenção nisso aqui, ó. Os que sabem, não faz. Tem gente que conhece a palavra, conhece a ortodoxia, mas não faz. Aí o outro não conhece a ortodoxia, faz, mas não sabe. É aquilo que nós falamos, minha boa intenção não garante a aprovação de Deus, nossa boa intenção. A palavra, ou nós caminhamos da forma que Deus quer. Falou, pastor, você está sendo caxia? De jeito nenhum, irmãos. Longe de mim de ser caxia, longe de mim. É palavra. Isso eu aprendi com meu pai. Por que meu pai tem vencido batalhas e batalhas e batalhas e batalhas? É chamado disso, daquilo outro. Sabe o que eu não sei? As pessoas falam isso, aquilo outro. Tal, todo mundo chega, põe na prensa, tem que fazer, ele respira. Foi aquilo que vocês viram aqui domingo. Lá não é pegando meu pai, colocando, idolatrando meu pai, não. É porque ele é a pessoa mesmo de responsabilidade. Porque ele lê a palavra. Já deve ter lido, ele nunca falou, mas já deve ter lido a Bíblia. Eu penso que umas 100 vezes, viu? Vou para lá. É sério o que eu estou falando, irmãos.
Pode pegar a Bíblia do meu pai, tem um monte de... Tem a Bíblia dele, não tem jeito de coisa, que ele foi escrevendo demais, as Bíblias fechou, não tem jeito, tem que passar para outra, comprar outra. Então ele tem muitas. Não é idolatria com o meu pai, não, pastor presidente, não. É aquilo que vocês viram aqui domingo. Ele tem aqueles adjetivos. E o que acontece? Ele tem vencido. Tem vencido. Porque ele usa o provimento, a vida dele é pautada. Eu escrevi no grupo, a vida dele é pautada no provimento da palavra de Deus. E isso que nós estamos falando, negócio de ortodoxia, ortopraxia, ortopatia, isso é sério para a igreja. Tem gente que está fazendo esse charlatanismo mesmo com a Bíblia. São gangues eclesiásticas, irmãos. Fazendo mercadoria. O líder que está no lugar na liderança, ele faz como se fosse aqui, o texto lá de Mateus 21, capítulo 12 e 13. O que eles estavam fazendo lá dentro do templo? Lá? Gambiarra. Estava tirando a essência da igreja. Tem gambiarra por aí. Não é minha linha de acusar pastor, é muito ruim isso, não é minha linha. Eu estou falando num contexto geral, no mundo inteiro, irmãos. Por que a apostasia aconteceu nos Estados Unidos? Porque as igrejas ficou desse jeito, caminhou, esqueceu da palavra, do provimento da palavra, esqueceu da ortodoxia, da ortopraxia, da ortopatia. Está lá hoje, igreja, grandes megatemplos, tudo vazio. É um exemplo clássico que nós temos. Citei aqui, escrevendo aqui, não vai dar prazo, tenho certeza, desses avivamentos que houve na Europa, que houve nos Estados Unidos. Os grandes avivamentos, nós estamos falando sobre avivamento. Então a igreja, para ela ter o avivamento, se ela tiver, tem coisa aqui que barra a igreja. Tem doutrina, mas não cresce. Cresce, mas não tem doutrina. Uma coisa vai, a polarização, uma inversão, uma coisa com a outra. Tem isso, mas tem isso contra. Você entendeu? Vocês entenderam? Então, olha só, vivemos hoje a polarização entre a aridez espiritual e emocionalismo. A aridez espiritual e o emocionalismo. Quantas coisas que você vê que é só emocionalismo? Tem ou não tem? Tem, irmão, nós não estamos fazendo juízo, julgamento de ninguém, não. Estou falando para nós, para a igreja ser avivada, para nós quando vê isso aí, nós ser imunizado. Isso não implica que nós somos melhor que ninguém, não. Exatamente. O avivamento aconteceria. Isso. E ele se cumpriu no dia de Pentecoste. E a partir daí, aliás, antes um pouco já aconteceu alguns focos do avivamento. Quando a gente encontra a mulher de Samaritana, lá na beirada do poço, falando com Cristo. Exato. Ali aconteceu o avivamento genuíno, individual. Mas as pessoas querem ver o avivamento grupo, né? Vai chegar aqui, coletivo. Eu acho que eu estou passando então do senhor. Não, é isso mesmo. Está mais na frente aqui. É isso aí, para você ver que a coisa vai puxando o raciocínio nosso. E aí nós precisamos ser inteligentes com a palavra de Deus, que a palavra manda nós ter sabedoria com a palavra. Então, os que sabem, não fazem. Quantas pessoas que você sabe, conhece a palavra de Deus, tem entendimento, mas cruza o braço, não trabalha na obra, na seara? Tem isso. Quantas pessoas? Não é o homem que vai dar o pago, não é a bandeira do ministério que vai dar o pago. Quando a pessoa é convertida, você tem o prazer de fazer verdadeiramente. E também não é para aparecer, não é para mostrar que você está na frente. Enquanto Deus dá saúde, dá força, puder fazer, façamos. Tudo aquilo em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, não é isso mesmo, né? Tudo que tiveres à mão, faze-o conforme as tuas forças. Pois para a sepultura para onde tu vais, não há projeto, não há ciência, não há dinheiro, não há fama, não há status, não há nada. Está aí, tudo quanto vier à mão, né? À mão, acraseado, né? Masculino e feminino aí, para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque na sepultura, para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Encerra. Aí onde é que entra, né? Grão de areia fragmentado. Por quê? Vira pó. É o que nós somos, né? Então precisa disso. Então há os que sabem, mas não fazem. Os que fazem e não sabem. Tem isso. Vivemos hoje a polarização entre a aridez espiritual e o emocionalismo. Esse aqui é da onde a gente tirou também TBE. Tem trabalho, atividade, pula e tal, aquela coisa, chora, tal.
Mas no vamos ver mesmo, no cotidiano, não é aquilo ali. É o TBE, o transtorno bipolar espiritual. Então, há aqueles que pensam que se uma pessoa não chora no culto, ela é seca. Outros pensam que os que choram são vazios. É complicado, é muito complicado. É complicado. Há essas variantes aí. A vinha de Deus está murcha. Vamos olhar lá, Hebreus capítulo 12. Vamos lá para Hebreus. Acho que eu deixei aqui. Pode falar, pastor Wagner. Ou pastor Abson. É porque nessa colocação que você está falando aí, é porque são os dois extremos, né? A pessoa é muito extremista. Extremista. Tem que ser mais equilibrado. Equilíbrio, isso. É, o discernimento. Cristão. Porque ele tem que ter o equilíbrio. Ele está sendo muito extremista. Se não chora é porque é seco. Se chora demais é porque é vazio. Vazio. É a crítica. É muito extremista. É a crítica. E tem gente que parece que só serve para ele se tiver um culto, tiver muita gente. Né? Se tiver pregador de fora, só serve assim para fazer movimento. Quem diz que Deus é a aprovação de Deus nisso aí? Se fosse assim, esses mega templos onde é que o povo está aí, né, tá bombando. E vai ver aquilo que eu estou falando. Tem doutrina, mas não cresce. Tem umas que crescem, mas não tem doutrina. Está vendo a inversão, a polarização da situação? Isso é grave, isso é grave. Então, é muito sério isso aí. Olha só, vamos ver Hebreus aí sobre a vinha de Deus está murcha, né, e a figueira está sem frutos. E aí o que é importante para nós? Por isso nós precisamos clamar por um avivamento. Olha aqui que fala para nós, coloque aí por gentileza, Hebreus capítulo 12, versículo 5 do 5 ao 12. E depois eu quero ler Timóteo aqui para a gente encaminhar para encerrando. Nossa, já está, mas dá nem prazo de ler isso aqui, na verdade. Mas vamos ler. Olha só. Já vós esquecestes do ânimo de que ele vos fala como filhos. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado, quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo o que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos? Sujeitar a Deus. Então está mandando aí está fazendo uma ligação para nós interpretar o primeiro mandamento. Buscar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro é Deus. Se os pais daqui nós obedecem, então por que nós não obedecemos? Que é o Criador, o Pai dos Espíritos, o Espírito que colocou e estabeleceu em nós, em mim, em você. Você tem um espírito, você tem uma alma, eu também tenho. Então por que não obedecer? Mais um. Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. 11. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto, olha só, pacífico, de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Quanto mais nós aprendemos da doutrina da palavra de Deus, vai trazer um fruto pacífico no futuro, para nós desvencilhar, sair fora das situações que agravam nossas vidas em termos, digamos, espiritual, porque tem coisas que agravam a nossa vida espiritual, e não é coisa grande, não é coisa pequenininha, viu? É coisa pequenininha que nós perdemos, é com ela, que a pedra grande você desvia dela, a pedra pequenininha fala, e aí ela te machuca, quebra a unha do dedo, por aí vai. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, ninguém quer ser, né? Mas olha só, mais de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico, de justiça, nos que por ela tem sido exercitado. No caso nosso, nós estamos sendo por ela, disciplinados pela palavra de Deus. Mais o último versículo, mais um. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Firmai. Pastor Valdo, Sim. por gentileza, volta o versículo 9 aí, por favor. O 8.
Isso, pode ler, pastor Valdo. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, ó, todos, hein? Participantes. Tem muita gente sem disciplina. Tem gente que não tem disciplina com as coisas, é leviano, é inconstante e é inconsequente. Lembra disso. Esse povo estava sendo subjugado lá em Judá por essa inconstância, por falta de disciplina, não estava obedecendo, porque tinha sido avisado que os irmãos deles do Reino do Norte, da orgulhosa Jerusalém, daquela ocasião, já tinha sido subjugada ali pelo exército babilônico, eles não pegou o exemplo. E Deus avisa para nós na igreja a palavra de Deus. Se nós for ficando relaxado com a obra de Deus, de repente, aí quer que o Espírito Santo opera, vai operar do nosso Deus, aí nós vamos agendar para o Espírito Santo operar? Não vai. O Espírito Santo não opera. Daí se você fica sem a questão de não querer ser disciplinado, porque qual homem que não há necessidade de ser disciplinado? Todos. Aí ele não é filho. Não é filho, é ilegítimo. Está aí o texto. Então, irmãos, é isso aí, ó. Esse é o primeiro ponto. Tem muito mais coisa, mas não dá para usar. A necessidade imperativa do avivamento. É uma necessidade. A obediência, por isso que eu citei esse texto. Obediência a Deus. Deus nos corrige. Se os nossos pais aqui nos corrigem para nosso bem, quando você era mais novo, mais custoso, igual eu já fui custoso, Eraci já foi custoso, o Wagner, eu sei do histórico dele, custoso demais lá em Jaraguá, quase pôs fogo na cidade de Jaraguá, quase saiu no Fantástico. Brincadeira, irmãos. Nós já fomos custosos, pastor Eraci já foi custoso, pastor Juvenil já foi custoso, quase pôs fogo em Fazenda Nova também. Vocês estão achando o quê, irmãos? Todo mundo, o Abis também já foi custoso. E os pais nossos daqui da terra corrigiu. E esse texto aí de Hebreus, esse capítulo 12, o versículo 5 a seguir, o que nós lemos aí, é uma disciplina de Deus, é uma pedagogia de Deus para a nossa vida. Então são coisas que a necessidade imperativa de sermos corrigidos, disciplinados por Deus. É isso que nós falamos, porque tem gente levando o evangelho na contramão do que diz a palavra de Deus. Um evangelho sem procedência, viu, irmão? Sem procedência. Então, próximo ponto aí, ó, confusão sobre o avivamento. Não dá para nós discorrer. Mas eu vou falar só uns 2 itens, só para vocês entenderem, se der para nós semana que vem ainda continuar. Muitos confundem avivamento com cacoetes pentecostais, com modismos heterodoxos. O que é o heterodoxo? Modismo heterodoxos. Pastor, o que é isso? Está aqui, anotei aqui, ó. Contrário, heterodoxo, o contrário aos princípios bíblicos, à ortodoxia, né? O contrário a religião. O que é isso? Heresia, herético. Então, ó, muitos confundem avivamento com cacoetes pentecostais, com modismos heterodoxos, com danças litúrgicas, com coreografias pirotécnicas. Eu tive numa congregação uma ocasião, acho que foi lá no início da pandemia, e convidaram, eu fui. O pessoal foi fazer uma coreografia, eu fiquei pasmo. Como que o pastor permitiu fazer uma coreografia daquela ali? Tem que ter noção, né? Um negócio todo sensualizado ali. Aí, um pastor lá, eu pensei, mas será que não está vendo? Nem possível. Aqui são famílias, são crianças, são jovens, adolescentes, dentro da igreja. Tem que saber o que vai fazer. Eu vou terminar encerrando aqui, contando uma situação local aqui conosco. Não estou julgando pessoa nem nada. Uma certa pessoa queria fazer esse tipo de coisa aqui. Essa dança litúrgica, coreografia aqui. Daí, chegou em mim, conversando conosco. Aí eu falei, olha, você precisa pontuar a respeito daquilo que nós falamos com você. Dessa forma, não pode fazer isso na igreja. Mas não quer só apresentar, eu sei, mas você precisa ter esse conserto. Precisa olhar para a palavra de Deus, já tem um tempo que nós estamos falando isso aí. Mas então não pode fazer. Olha, não é questão de não pode fazer, é questão de nós obedecermos a palavra. Porque se eu não falar isso para você, eu estou incorrendo num erro, juízo de Deus. Porque eu tenho que te anunciar, eu tenho que falar. Eu tenho que me prontificar para você, te anunciar e te avisar, para você não ser desavisada. Porque aí
o pastor vai fazer parte coletiva do seu erro, né? No caso, meu pai, a minha pessoa aqui, eu alertei, falei, precisa disso, você não pode caminhar dessa forma, não pode fazer isso, não dessa forma, tem que haver uma pontuação sua a respeito de um conserto que a gente vai entender, para poder caminhar e fazer esse trabalho na igreja, essa atividade. Porque se a gente deixar, o pastor é culpado de você fazer isso. O que aconteceu? Não está mais aqui. Mas nós avisamos, pelo menos falamos, né? Não condenamos, não fizemos juízo nem julgamento, mas alertamos. E nós, irmãos, nós precisamos alertar uns aos outros. Admoestrar uns aos outros é obrigação nossa. O pastor Wagner está vendo que o pastor Walter Saturnino está errando. Pastor Walter, você está errado aí. Vamos voltar a dar marcha ré. Vocês acham que o pastor Juvenil, muitas coisas fala para ele, ele não volta para trás? É muita coisa. Coerência, sensatez, diligência. Tudo isso implica para nós. Tem muito mais coisa aqui, mas nosso tempo foi embora. Vamos louvar o Senhor, tirar as ofertas. E para o encerramento, você que assiste do outro lado, Deus abençoe sua vida. Que nós possamos entender esse processo do avivamento da igreja. Nós estamos citando isso aqui porque a igreja, para ela chegar no avivamento, ela precisa toda dessa instrução da palavra de Deus para de fato vir a acontecer realmente o avivamento. A irmã Luzenira Fernandes Santos, né? Sofia Alves dos Santos, a netinha, Renato dos Santos Silva, filho, né? E ele é obreiro, né? É isso mesmo? Ele é obreiro? É, né? De Maurilândia, Congregação Cristã do Brasil, vai vir congregar conosco aqui. Coloca sobre os pés aí, irmã. Queremos apresentar você. Vai vir congregar conosco. Já pegou o nome dela? Não pegou, irmã Eliana? Missionária Eliana pegou, passar para Camila habilitar aí, que nós estamos habilitando aí. Está faltando pouco para acabar de habilitar os irmãos todos aqui da igreja. Que diremos a ela, irmãos? És bem-vinda em nome de Jesus. Esta igreja ama você e está com essas portas sempre abertas, sustentadas por Deus. Amém? Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho a salvação. Chega, mãe. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o pastor Walter. Quinta-feira nós estaremos aqui na Quinta da Vitória, né? Sexta-feira também temos um trabalho aqui. Amanhã, quarta-feira pela manhã, nós temos oração, né? Das 8 às 9. Isto. Ao término vamos estar orando, pastor Wagner, né? Tá. Deus vai trazer a solução, graças a Deus. E domingo, irmãos, depois a gente vai colocar no grupo, nós teremos provavelmente, tá certo, né? Nós teremos o almoço, né? Nós vamos fazer lá no grupo para saber quantos são as pessoas que vão almoçar, para nós não fazer nem de menos e nem de mais. Entende? Isto, sábado, lá na igreja da T8, né? É o culto da saudade, né? É isso mesmo o nome, né? Pastor Zé de Moraes, o pastor Wagner vai estar ministrando lá e todos nós somos convidados ou intimados a estar lá, né? Melhor dizendo assim. Então vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus, para que Deus nos dê uma noite abençoada, né? Pastor Walter, aproveitando, faz essa oração para o pastor.
Wagner, né? E aproveita e já faz o encerramento, a bênção. Deus abençoe a vida de cada um que se fez presente, muitos dos irmãos aqui presentes. Que Deus possa continuar conosco, né? Nós possamos entender esse avivamento genuíno que vem do céu, que nossas vidas sejam alegradas em Cristo Jesus sempre. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Deus Pai, muito obrigado por essa riqueza. A sua presença aqui nesse lugar é real, ó Deus amado, te agradecemos. Que nós possamos colocar em vida prática, em evidência, ó Deus amado, que aprendemos aqui um avivamento genuíno nessa igreja, que o Espírito Santo incendeie os corações de todos que aqui congregam nesse local. Senhor Jesus, que cada um seja alcançado por essa palavra, por esse processo de transformação, um avivamento que venha, ó Deus amado, agendado do Espírito Santo na tua igreja. Renova a tua igreja, restaura a tua igreja, ó Deus amado, aviva a tua igreja, sempre no decorrer dos anos, ó Deus amado, de contínuo, assim como o profeta Abacuque, ó Deus amado, citou e escreveu ali há 2.600 anos atrás. A igreja hoje vive sabendo que o Senhor é o mesmo Deus que se faz presente, o mesmo Espírito que operou está no nosso meio também. Que nós possamos ser revestidos da sua graça e do seu poder. Abençoa a vida do pastor Wagner, ó Deus amado, nesse processo, ó Deus amado, aonde está mitigando, a vitória já é garantida pelo teu poder, do teu nome na vida dele, ó Deus amado, que possa caminhar de acordo com a sua vontade, nós oramos assim. Aqueles que estão enfermos, ó Deus amado, possa alcançar, ó Deus amado, ali a cura, o milagre, a intervenção divina na vida daqueles que estão necessitados e precisando. Toda a família, o teu povo que adora, fazem conta do teu nome, Senhor. Te louvamos e te cultuamos. Muito obrigado por essa riqueza de mais um dia na sua casa, ó Deus. Amém. Que os irmãos possam estender suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre. Todos digam, salva de palma para Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amém.